Com a palavra, Sr. Gomes. Boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiramente, fora tema. Eu tomei nota aqui que eu não queria errar, eu quero cumprimentar, estou meio emocionado. É engraçado isso nessa altura da minha vida, mas eu explico já por quê. Quero cumprimentar todas e a todos, agradecendo o privilégio de poder participar consigo desse que talvez seja o melhor experimento de resistência que eu estou assistindo no Brasil. E esse é o meu primeiro sentimento. Eu ando muito amargurado. Como é que um país aceita ser imolado assim tão passivamente, tão pacificamente, quanto nós ainda estamos assistindo acontecer. Por isso, Valdo, muito obrigado a você, ao Sindicato dos Engenheiros. Quero agradecer a Keliana, minha companheira da juventude do PDT. É um sintoma eloquente da nova mulher que vai surgir para corrigir todos os erros trágicos de uma sociedade desigual como a nossa. A provocação da Daiana também me faz saudá-la com muito carinho e afeto. E a música, o libelo, a força do discurso do Vato 413 e do Marcelos me comoveram muito. Quero saber se a letra está na internet para poder replicar pelo menos alguns versos que vocês viram. Eu soube que está aí o velho e querido amigo, colega de muitas jornadas, o senador Requião. Se tiver, um grande abraço. Ele que me permitiu Então vamos lá. Nós temos um problema muito grave no Brasil, e esse problema muito grave ele tem que ser observado cada dia mais em duas camadas, porque nós estamos sendo esmagados e estamos sendo vencidos, e na outra nós temos chance de retomar o protagonismo do nosso destino. E é sobre isso que eu quero lhes falar nessa noite, muito emocionado, porque eu de fato sou um velho lutador do Brasil, já tenho 36 anos de luta, polêmico, vivo agarrado em confusão para todo lado. Hoje vai ter mais aqui, né? Só não tem uma confusão, nunca respondi a um inquérito, nem que seja para ser absolvido, que nada mais é do que a minha obrigação. Mas também já aprendi que moralismo é a grande ferramenta dos canalhas. Assim, todo canalha gosta de apologia moralista, e no Brasil também está vivendo esse momento hoje. O problema de fundo do Brasil pode ser dado em alguns números. Em 1980, o Brasil representava 1% do comércio mundial. E a China representava 1% do comércio mundial. De lá para cá, com dois grandes ciclos importantes, Fernando Henrique, cito aqui sob o ponto de vista histórico, estou fazendo juízo de valor, e Lula, o Brasil, com todas essas alterações, nesse período cresceu míseros 2% ao ano em média. Então, tirando o foco do dia a dia, nós estamos crescendo a 2% ao ano em média. E esse tempo que a China levou para sair de 1% igual conosco, para hoje ser 12,5% do comércio mundial, o Brasil permanece atolado em 1% do comércio mundial. São sintomas, são números, são indícios. A mim me parece muito eloquente para demonstrar que a nossa economia política está errada e que a economia chinesa, com todas as suas especificidades intransplantáveis, seus personalismos, etc., me parece que a economia política chinesa, muito mais indicativa de um êxito, especialmente na definição dessa questão da relação do Estado com a economia, com o destino nacional, com essa ferramentaria toda inerente de planejamento, de formação bruta de capital, de crescimento, de distribuição de renda, de investimento em gente, etc. Que o neoliberalismo, essa perversão
ideológica que nos foi vendida como ciência boa, quis anunciar como morta essa economia política de um Estado coordenador, parceiro, estratégico do espontaneísmo do mercado. Pois bem, neste período, o Brasil cresceu 2% ao ano e a população cresceu 1,7% ao ano, o que significa dizer que nós estamos crescendo ridículo 0,3% ao ano em média de 80 para cá. O que quer dizer, concretamente, que nós precisaríamos de algo ao redor de 3 séculos para experimentar os padrões de renda média dos países de desenvolvimento retardatário da Europa Mediterrânea, Espanha, Grécia, enfim. Evidentemente tem uma coisa profundamente errada aí. Segurem esta introdução, faço outra. Essa vai parecer algo filosófica e meio de uma digressão do nosso encontro de hoje. Modernamente, o trânsito da busca pela felicidade é uma característica contundente desses tempos neoliberais. Minha geração assistiu isso acontecer. A minha geração buscava ser feliz no ambiente espiritual. Não estou falando de religião. Era a insurgência revolucionária, ou o romantismo, ou a boemia, enfim. O que nos felicitava era buscar na ambiência espiritual. Modernamente, mais ou menos consciente ou mais ou menos inconscientemente, parece que todos nós estamos induzidos a referir nossa busca angustiante pela felicidade fugidia e inalcançável num ambiente extremamente materialista do consumo. Parece que ser feliz modernamente é quanto de uma expectativa de consumo maravilhosamente excitada por uma comunicação global. Esta é a única coisa que de fato se globalizou, a comunicação de um estándar de consumo ao qual nós referimos inconscientemente ou mais conscientemente a nossa busca pela felicidade e a qual jamais alcançaremos. Parece que ser feliz é isso. Quanto dessa expectativa de consumo eu dou conta de praticar com a renda apertada de que disponho? Se isto for verdade, eu estou na vida procurando a minha felicidade na busca de um tal bom, bonito e barato, cuja informação me vem globalizada pela televisão, pela internet, etc, etc. Segura essa parte aí também. O que está acontecendo no Brasil hoje? 3 grandes grupos de interesse se organizaram pela negação do governo Dilma. Nenhum deles acredita que nós estamos batendo no Michel Temer, ele merece, que é um traidor, salafrário e corrupto, mas nenhum desses interesses é em favor dele. Os 3 grupos de interesse são contra a Dilma e o que ela representa. O primeiro grupo de interesse é vulgar e fácil de entender. É os sindicatos políticos de A a Z querendo o fim da Lava Jato. Afinal de contas, já passou da conta. Onde é que isto vai chegar? Do jeito que está, vai chegar até no Aécio, até no Michel Temer, até no Eduardo Cunha, até, enfim, aparentemente não fica um, meu irmão. Do jeito que as coisas estão indo aí. Esse é o primeiro grupo de interesse. O segundo grupo de interesse começa a jogar o jogo mais pesado. E a gente precisa dominar isso aqui, porque se a gente perder esta batalha, temos que lutar até o fim. A vida vai continuar e o Brasil vai precisar dominar essa dialética, porque é do que começa a se tratar concretamente. Esse segundo grupo de interesse tem a ver com a plutocracia, sediada no setor financeiro, concentradamente em São Paulo. O governo Dilma passou a demonstrar ao chamado mercado que perdeu o controle sobre a evolução da sanidade, da saúde do crédito público. O mercado cita um número, é a proporção da dívida do governo versus um ano de riqueza, que é o chamado PIB. Então, de repente, essa proporção começou a acelerar, sinalizando que do jeito que vai, nós estamos indo para a insolvência, para a incapacidade de honrar a dívida pública, que corresponde ao estoque de especulação financeira de 10 mil famílias, as mais abastadas do Brasil, e para a nossa tragédia, financiando seu plano, são toda a família e, enfim, são o poder real do país. Tem que ouvir. Algum canal saiu, eu estou sentindo aqui. Estão ouvindo? É que vai correr.
Então esse segundo, tá ligado? Tá ligado? Esse segundo jogo que interessa é onde começa a se tornar o jogo real do poder. A tarefa aqui é empolgar a qualquer custo o orçamento federal e gerar a partir dele excedentes a qualquer volume e custo e risco político, porque são toscos, são grosseiros, já começou o serviço com o Levi e a Dilma. Só para vocês verem que o nosso serviço é pesado. Chamar o povo para defender a democracia em abstrato, quando nós fizemos esse conjunto de coisas estúpidas, é bom ter paciência e respeito com o nosso povo, que não é bobo, não é burro. Ele está descrente com razão do que está vendo acontecer, já tem da gente. Pois bem. Gerar um excedente é o primeiro grande expresso do poder real. Os políticos querem o fim da Lava Jato e a plutocracia quer, assomando o orçamento, gerar excedentes para fazer a proporção de dívida PIB refluir do galope para onde está indo. E o terceiro grupo de interesses, ainda mais sofisticado e que tem interatividades aqui dentro gravíssimas a partir do próprio Michel Temer, que é, sem nenhum exagero meu, ele é informante dos órgãos de inteligência norte-americanos. Tem relatórios do Wikileaks, ele é informante do NSA e da CIA. E o jogo Serra também faz esse jogo concretamente até dourando a pílula. Até dourando a pílula. Mas a concretude aqui é, para começo de conversa, eliminar a ideia do pré-sal ser, pela lei de partilha, uma obrigação de sociedade em 30%, pelo menos, com a Petrobras. E na sequência, óbvio, o Pedro Paredes, no dia da posse, falou isso, revogar a lei que determina um elemento de conteúdo nacional nas encomendas, que são bilionárias de dólares, da Petrobras no grande negócio do petróleo e gás no Brasil. Mas isso aqui é só o começo da conversa. A conversa mesmo é um realinhamento estratégico do Brasil, interrompendo uma experiência pouco repartida com o povo, daí a sua grave fragilidade. A pedagogia disso não foi feita porque há sensibilidades imensas nesse tipo de assunto, mas basicamente, quando o Brasil reforça uma estratégia regional com o Mercosul e o Unasul e fundamentalmente anuncia um alinhamento global absolutamente original, envolvendo China, Índia, Rússia, África do Sul, que são os chamados BRICS, nós sinalizamos para violentar dois princípios fundamentais de política permanente da nação norte-americana. Eles, desde que se fundaram, e os documentos são disponíveis para quem quer conhecer, eles afirmam que buscarão protagonismo global e, sob o ponto de vista regional, não admitirão contraste regional ao seu hegemonismo. Isso são documentos que eu estou resumindo, mas basicamente, isto atenta em concretudes. Por exemplo, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e se fundam as instituições de Bretton Woods, Banco Mundial, Fundo Monetário, Banco Interamericano, há um monopólio de financiamento que, por sua vez, subjuga toda a institucionalidade global ao receituário que Bretton Woods homologar como vigente, correto ou não. Ou seja, o que o Fundo Monetário disser é o que tem que ser feito, sem o que não há crédito do Banco Mundial, nem do BID, etc. Nós criamos um banco que nasce já maior do que o Banco Mundial e que, se não for ainda a imaturidade, a falta do avanço, mas a ordem do Atlântico Norte sabe o que está acontecendo, que nós brasileiros não tivemos o direito de politizadamente sabermos o que estamos fazendo mais próprio como nação, que é o problema do despotismo esclarecido no Brasil. Nós criamos um banco que, pela primeira vez no pós-guerra, pode financiar com volumes estrategicamente relevantes do ponto de vista global, experimentalismos institucionais worldwide, ou seja, mundo afora, mas especialmente aqui no Ocidente, nós brasileiros. Depois você tem, e o acordo que eles fizeram recentemente no Pacífico, excluindo a China, revela claramente do que se trata o jogo do terceiro milênio, do século XXI, nós estaríamos naturalmente avançando no BRICS para celebrarmos um regime de preferências comerciais
que ofereceriam ao Brasil a desinterdição de um dos graves problemas da nossa competitividade sistêmica, que é a escala. Já eu volto com aquelas introduções que eu fiz, aí a gente vai compreender fora do economista do detesto. Mas basicamente assim, esses países juntos são um mercado consumidor de 3 bilhões de bocas. 3 bilhões de bocas. E eles, um regime de preferências comerciais dentro deste ambiente permite a gente sonhar com o céu como limite, né? Os americanos têm 300 milhões de habitantes, nós 200 milhões. O nosso mercado, com preferências no BRICS, daria 3 bilhões de coisa, e mesmo o mercado transpacífico que eles fizeram não chega na metade disso. Vocês entenderem o jogo do que se trata. E por fim, e mais aguda e sensível, há a questão da transferência tecnológica potencial envolvida neste alinhamento novo do Brasil. Só para vocês saberem, 100% das comunicações militares brasileiras, que não dizer das nossas civis comunicações, são processadas por satélites norte-americanos. 100%. Alô, ô maneiro, se arruma por aí, o inimigo está vindo aí, o cara está traduzindo em tempo real. Né? Parece piada. Mas o GPS que nós usamos para guiar a mira dos nossos destroyers, dos nossos astronautas aí, eles também são subordinados ao GPS norte-americano. E você desregulando um grau, o cara sai do Rio de Janeiro rumo a Belém e chega em Angola. Fora o tiro, e eu não sei para onde. Então, repare, são coisas muito concretas que subvertem uma ordem internacional e não aconteceriam naturalmente. Eu não estou advogando aqui nenhuma tensão, nenhum conflito. O que eu quero é que a gente saiba que são 3 interesses. O nível de vulgaridade vai evoluindo. Os sindicatos políticos, o fim da Lava Jato, o plutocrata quer controle do orçamento para infletir a renda nacional para o serviço da dívida, e a ordem internacional quer um realinhamento do Brasil, um back to the best aos anos 50, em que está assinado para nós, na divisão internacional do trabalho, sermos uma nação exportadora de bens de baixo valor agregado, de commodities, sem foguete, sem satélite, sem submarino nuclear, e acomodado a uma hegemonia do Cone Sul, sob o ponto de vista de qualquer assunto, mas especialmente sob o ponto de vista de defesa. Esses 3 interesses estão aí em jogo, e o jogo vai começar a ser jogado a partir do fim aí dessa agonia do processo de impeachment. Por que nós nos vulneramos tanto a isso? Eu vou no 3 de novo. A mim me parece que 3 fatores tomam relevo em relação a por que nós nos fragilizamos assim. Primeiro, uma crise internacional cuja pedagogia também não foi dada a conhecer ao povo brasileiro. Que o adversário faça assim, está de bom tamanho, mas nós resolvemos, do nosso lado, substituir política por marketagem e resolvemos esconder do povo a percepção do real e começar a mascarar isso, seja com subsídios neo-keynesianos muito mal lidos. Por exemplo, no ano de 2014, a dona presidenta Dilma fez renúncia fiscal para os oligopólios da indústria automobilística e do setor eletroeletrônico da ordem de 84 bilhões de reais, que viraram, se a gente pudesse pintar de tinta radioativa, viraram quase 100% remessa de lucros para os estrangeiros, fraudando contabilidades, importando balanços globais com filiais brasileiras, faturando que jamais faturaram de verdade, só na base da renúncia fiscal de impostos que faltam na saúde da educação, mas fundamentalmente faltam por uma visão keynesiana correta, e aqui está a pista do futuro, uma futura agenda, que é, por exemplo, você faz uma opção de verticalizar a indústria do petróleo no Brasil. Nós estamos na loja de exportar petróleo barato e importar derivados caríssimos em dólar. 84 milhões é para fazer 3 refinarias de petróleo, sendo que não é possível fazer 3 refinarias de petróleo em 20 anos. Vocês têm uma proporção, e o Brasil estaria colonizado em matéria de refino, sob o ponto de vista de derivados de petróleo. O grande jogo é uma sociedade atomizada, orgânica, e os interesses corporativos, inclusive do lado dos trabalhadores, que às vezes são, muitas vezes, confundidos com progressismo. Não são. São até os interesses corporativos os mais legítimos, os mais fraternamente respeitáveis e tal. Mas o interesse da corporação, ou a soma deles, não quer dizer o interesse público. Não quer mesmo. Começou a
E aí, o que acontece nesse cenário externo? No cenário externo, o Brasil, a falta de um projeto nacional de desenvolvimento e num processo agudo de desindustrialização e de internacionalização da sua plataforma produtiva, nós chegamos a 124 bilhões de dólares de buraco nas contas do Brasil como estrangeiro em matéria de manufaturados. Quer dizer, o que o Brasil fabrica e vende para o estrangeiro. E o que o Brasil compra e fabricar do estrangeiro, uma conta com a outra, o buraco apresentou-se no ano de 2014 em 124 bilhões de dólares. Que a gente vinha mascarando com um ciclo de preços de commodities, filme velho. Filme que mata a Venezuela sem sair. A Venezuela está mortinha da Silva e não está. Porque a Venezuela, agravando a questão brasileira, eternamente está de se ressalembrar como estratégia nacional de desenvolvimento. Resultado: o petróleo vai para $110 o barril, a Venezuela joga dinheiro no ciclo de consumo, cria um certo conforto popular, dá popularidade cíclica a determinados governantes. O preço do petróleo despenca, o ciclo de consumo se retrai de forma dramática, como está hoje, tem nem papel higiênico para comprar, e as impopularidades se generalizam, e aí lá vai a crise e a colonização, que a elite lá ainda consegue ser pior do que a pior elite brasileira, né, na Venezuela. E o Brasil, que é um pouco menos frágil do que a Venezuela, está no mesmo caminho. 124 bilhões de buraco na conta de dólares, na conta de manufaturados, a gente pagava com minério de ferro a $190 a tonelada, com um barril de petróleo a $110 de valor, com soja, milho, feijão bombando, crescendo 12, 14% acima da inflação em dólar, por 12, 14 anos a fio. Resultado: o colapso neoliberal de 2008 foi criando um castelo de carta, derrubou a América, derrubou a Europa, e a China, que é o maior mercado vendedor para eles, caiu de 12, 14% de crescimento ao ano para 5, 5,5%, e olhem lá se essas estatísticas são reais, porque ali grandes problemas. E o fato é que a China, sendo o maior vendedor para eles, é o nosso maior comprador. E sendo o maior nosso comprador e caindo para quase metade, um terço do que estava bombando, resultado prático: petróleo desce de 110 para 30, o valor, na pior hora, minério de ferro desce de $190 para 38 a tonelada, na pior hora, uma melhoradinha agora, mas é na margem, e não esperem que daqui 10, 20 anos isso mude. Resultado: aquela fratura exposta dos 124 bilhões de buraco, que eram financiados pelos satanizadíssimos agronegócio, mineração, as commodities brasileiras, nós quebramos. Então esse é o primeiro vetor da crise. O inacreditável é que isso aconteceu igualzinho no ciclo 98, 99. Eu, candidato a presidente da República, antes candidato na época, cansei de denunciar que o Fernando Henrique estava manipulando o câmbio, que o real não era aquilo que eu tinha ajudado a fazer, papapá. Veio a desvalorização do câmbio, veio como o Brasil é trágico, e agora está ficando realmente trágico. Veio a desvalorização, isso transmite os preços relativos, que a gente pode explicar depois, uma sensação de inflação, porque a gente compra remédio, tudo importado, trigo é importado, óleo diesel é importado, então se o dólar muda de valor, tudo fica mais caro, porque é sensível ao câmbio. E aí o governo atira com taxa de juros, provoca recessão, queda na receita pública, desequilíbrio fiscal, confusão. Aí o PT entra com um pedido de impeachment do Fernando Henrique Cardoso. Você acredita? O Lula entra com um pedido de impeachment do Fernando Henrique Cardoso. Quem recebe o pedido de impeachment é um camarada chamado Michel Temer. Você pode acreditar nisso? Eu mandei. Mas vem para aquela data, arquivou o pedido de impeachment, mas eu fui ao Lula, meu irmão, não faço uma maluquice dessa. Remédio para governo ruim não é interromper a regra. Na hora que a gente legitimar um papo furado desse aí, eles vão fazer como um de nós amanhã depois. Conversa, para escrever artigo, diálogo, não sei o quê. Então eu não estou falando isso por nada, a não ser para demonstrar a vocês que nós temos um problema que é um problema cíclico, porque tem raízes estratégicas noutra dimensão que não é esse mundanismo da novelização do escândalo que a Globo faz. Ora, na época que eu era governador, é que eu lembro disso também, porque ambos eram críticos, teve um escândalo do Aldebrecht. A Polícia Federal de Valorização Judicial prendeu o diretor do Aldebrecht, não foi o presidente, o diretor. As coisas estão melhorando, né?
prendeu o diretor, aí o diretor foi apreendido os disquetes da Odebrecht. A senhora que está ali, por exemplo, não sabe o que é disquete, era uma mídia antiga. Então prenderam os disquetes da Odebrecht e o Brasil político venceu todo na ponta dos pés. Quem está e quem não está na lista da Odebrecht. Já viu esse filme? Já viu falar disso? Mesma coisa com a mesma empresa. Mesma coisa com a mesma empresa. Então, este vetor externo, a gente precisa pedagogizar para o povo brasileiro, porque amanhã ou mais tarde nós vamos ter que manejar esse assunto. Isso tem a ver com carne de coisa. Nós temos que retomar um processo de industrialização brasileiro e o mercado sozinho nunca fez isso na história da humanidade. O mito neoliberal é pura e simplesmente uma mentira grosseira que não guarda com essa coerência e nenhum isso. Em duvidar disso, veja como os americanos reagiram à crise de 2008. Eles criaram, George Orwellianamente, uma nova língua. Chamavam de pré-privatização, um único programa de estatização, em que estatizaram o setor de seguro, estatizaram bancos, pagaram o prejuízo dos bancos com dinheiro público, estatizaram a indústria automobilística, chamando de pré-privatização. Porque ali eles botam a palavra que quiser e fazem o que tem que ser feito. E evidentemente que a institucionalidade deles é uma, não quer evitar, nem quer dizer nada, mas o fato prático é que nunca houve experiência humana de desenvolvimento feito por impressão espontaneística individual das forças do mercado. Essas forças têm um papel, está entendendo? Mas espera, quanto tempo é que eu estou apaixonado pelo auditório? Estou ficando velho, estou ficando assim como o Brizola, como o Fidel Castro, com vontade muito de falar. Aliás, é aniversário dele, 90 anos. O segundo aspecto vem desse primeiro. Quando esse desequilíbrio na conta externa se aperfeiçoa, se agudiza, ele entra na vida nacional, na vida doméstica, por uma coisa que eu já iniciei aqui, que é a taxa de câmbio. Aí, perdoem, isso aqui não é economês, isso é um assunto dramaticamente popular. Ele precisa ser pedagogicamente explicado para o povo, porque é aqui que o jogo já é jogado. Quando você muda a taxa de câmbio, com as proporções que a gente tem mudado, não mais 52%, não, mas 45%, 50%, em 6 meses, como aconteceu agora no começo do governo Dilma, você está mudando o patamar de renda, o perfil mesmo de renda da população, por um caminho, por um atalho que a gente aprendeu com o Plano Real. A gente aprendeu com o Plano Real que não precisa congelar preço, tabelar preço, que não funciona. Basta controlar o preço relativo que ele contamina todos os outros, que é o preço do câmbio. E aí é fácil de entender, o povo não compra dólar, mas o povo compra remédio. 80%, para ser exato, 76% dos remédios brasileiros, dos pozinhos, dos líquidos, vem do estrangeiro. Se a gente precisava de R$2,30 de real para comprar um dólar de Cimazol, não existe mais, de Tilenol, né? E agora precisa de 4, de 3,50, de 3,80 para comprar o mesmo dólar de Cimazol, de Tilenol, o preço do Tilenol sobe. Se a gente precisava de R$2,30 para comprar um dólar de pizza, de pão, a gente está comprando trigo, o Brasil não produz com suficiência. Portanto, se sobe o câmbio, a taxa de câmbio sobe, o preço do pão e do trigo sobe. Se a gente precisa de R$2,30 para comprar um dólar de diesel e precisa agora de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel, o preço da passagem de ônibus sobe. E isso traz uma aversão que eu estou sustentando para discutir que não é verdade que seja inflação. Isto é uma miragem de inflação. Parece que é um jeitão, mas não é inflação. Por quê? Porque nós precisamos desarmar a bomba que foi deixada pelo delegado Fernando Henrique e nós, incrivelmente, 13 anos depois, não só legitimamos, como fizemos a apologia desta besteirada, que só tem aqui, que é a ideia de você apresentou-se uma inflação, vamos chamar assim para argumentar, eu tenho um remédio e apenas um. Meto em cima uma taxa de juros exorbitante. De novo, isto aqui é coisa do povo. Nós precisamos dominar a fundo do povo e entender. Porque às vezes a taxa de juros é o remédio para a inflação. Porque eu compro a renda que eu tiver no bolso, mais o crédito que eu tiver na praça. Então vamos supor que eu tenho uma renda de 100 e o crédito que eu tenho na praça é 80. Então eu sou capaz de comprar 180 coisas.
potência de comprar 180. Se o mercado só produz 150 e eu posso comprar 180 com a minha renda mais o crédito, tem um problema. Né? Tem 180 para comprar, só tem 150 para vender, o preço sobe. Isto é o que eles chamam de inflação de demanda. Então, teoricamente, apenas teoricamente, eu posso atirar com a taxa de juros, porque eu encareço o lado do crédito que eu tenho na praça. E os manuais de Chicago dizem que se eu encarecer o crédito, eu diminuo essa parte da demanda e, olha, isso ela é Chicago. Não tem nenhum prêmio Nobel, e o Brasil podia ganhar esse prêmio Nobel, que compreenda que a Casas Bahia e o Ricardo Elétrico não são lojas de eletrodoméstico nem de imóveis, são bancos. Só o Brasil sabe da prática. E aí é o seguinte, que a história da demanda agregada. Ora, o povo não vai no Ricardo Elétrico para a Casa Bahia e não se incomoda de pagar 3 geladeiras e levar uma para casa. Por quê? Porque, por regra perversa a distribuição de renda que temos, nosso povo não tem direito de ter uma geladeira. Como é que ele pode ter uma geladeira? O jeito do Ricardo Elétrico da Casa Bahia excluiu. Eu acomodo o preço da prestação na renda mensal. Aí o cara, eu sei que eu estou sendo injustiçado. O povo sabe, não é burro não. Eu sei que eu estou sendo injustiçado, estou pagando uma geladeira, só levei uma. Mas se eu não fizer assim, eu não tenho geladeira. Então, se ele me der uma prestação que cabe no meu orçamento, eu mesmo esqueço o juros. Só que isso no Brasil. Experimente chegar em qualquer lugar do mundo e dizer assim, eu vou comprar esse negócio aí 5 vezes no cartão sem não tem isso no mundo. Mas ele não tem isso. Você sabe 6 vezes sem tudo no cartão? Não existe essa prática, só aqui, porque todo mundo descobriu. Porque só este país também viveu 3 décadas de superinflação, porque a canalha da burguesia financeira descobriu a chave de indexar. E de maneira que a inflação ficou só para o povo, para quem produz, para quem trabalha, porque nós outros que temos excedente financeiro, nós perdemos isso na correção monetária ou no seu sucedâneo rural. Esta é a chave da inteligência. Mas o fato é que atinge-se com taxa de juros, e a taxa de juros no Brasil gera um efeito fiscal impagável. Vou dar um número para vocês esse ano. Esse ano, na maior depressão econômica da história brasileira que eu conheço, teoricamente, na minha vivência, nós estamos com a maior taxa de juros da história da humanidade real. Nesse momento, se você tomar um dinheiro emprestado nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Coreia do Sul, você paga menos do que recebeu no ano depois. Você pega $1.000 emprestado, no fim do ano está devendo $930, porque a taxa de juros lá é negativa no mundo inteiro. A nossa aqui, a dona Dilma, botou em 14,25 para enfrentar uma inflação que era de câmbio e tarifaço, sobre os quais a taxa de juros tem zero efeito, nenhum efeito, só para financiar a marca dos bancos, que tem exorbitantemente há décadas as maiores lucratividades por patrimônio do mundo, sem risco de quase nada, porque é tudo overnight, com garantia do setor público. Resultado prático: este ano nós vamos gastar 630 bilhões de reais com juros. O nome disso, no manual do Capivarol da Economia Básica, é gasto corrente. É a mesma categoria de papel higiênico, da gasolina, do carro da polícia, mesma categoria. É gasto corrente. Só que eles criaram nova língua. Todos os outros gastos são gastos correntes. Toda satanização em cima de servidor público, em cima de não sei o que, em cima de não sei o que, em cima de não sei o que, de previdência, de não sei o que e tal. E um gasto corrente mais escrutinadamente fora da curva, que é juros para dívida, fica censurado, ninguém reflete sobre o assunto. E isto faz com que a equação fiscal brasileira, por pena depois, não tenha solução. Por isso que o Michel tem mais enferrado. Deus está vendo? Mas a gente precisa preparar o seguinte, por isso que essa luta é importante. Talvez a gente possa até perder essa batalha, mas vale a pena lutar até a última hora. Tem uma delação premiada que provavelmente que já sabe, pode reverter tudo. Não dando, a luta vai continuar no dia seguinte. Aí vejam bem, o senador Regueiro está lá no Senado. Quando a Dilma estava prestes a cair, a ser afastada, ela mandou para o Congresso uma tentativa de ajustar as contas do governo, pedindo um déficit primário monstruoso de 96 bilhões de reais. É muito dinheiro. Não. Eu nunca tinha visto nada parecido.
e solitário ali e tal, mas assim, cara, isso aí deve ter uma gordura dentro, que não é possível. Pois bem, o tinhoso propôs um superávit no déficit primário de 170 bilhões de reais. 170 bilhões de reais para esse ano da graça que está correndo. Informação cultural, essa semana, eu acompanho as contas do governo, o Brasil atingiu 170 bilhões de reais de déficit, falta 5 meses para terminar. É um maior descalabro, é uma maior sustentação, e a proporção de dívida PIB vai crescer. Por quê? Porque agora não tem mais solução pela despesa. Eles eternamente batem no martelo que o Brasil tem despesa demais e pegam as caricaturas. O assessorista, por exemplo, muitos anos atrás, nem sei se é mais verdade. Assessorista do Senado ganha mais do que o professor da Escola Paulista de Medicina. Então, aprovado no Estado de Porto, corrupto, ineficiente, tem que fechar, etc, etc. Quando, na verdade, você tem padrões internacionais comparados de gasto per capita em defesa, de gasto em saúde, de gasto em educação, só tem duas despesas no Brasil fora do padrão. Uma é previdência social, por uma razão que foi discutida, por um ângulo progressista, e não é grande. A outra é exorbitantemente grande, inexplicável, sem fundamento, é o padrão. E não tem caminho de resolver essa equação pela despesa, só tem caminho, aumentar a receita. Tome, Paulistão, vai pegar a CDMF na testa, assim que passar o golpe, vai tomar a CDMF na testa, e não tem saída. Como vai aumentar a CID também, que não tem saída. E aí isso nos traz, finalmente, a questão política. O presidencialismo, assim como a percepção da economia, nós precisamos entender também as duas camadas do problema. O presidencialismo é uma lógica de impasse, por uma circunstância facilmente inteligível. Você tem que o molde institucional do país é monopólio de um órgão do Estado, que é o Congresso, e a sanidade pelos negócios de Estado, portanto, a sanidade do arranjo institucional é a responsabilidade do chefe executivo. O povo não cobra saúde pública de qualidade, segurança pública de qualidade, estrada secundária do parlamento. Pode até o deputado fazer um discurso lá, mas as pessoas esperam que o prefeito, o governador, o presidente da República entreguem isso. Isso é verdade nos Estados Unidos. O presidencialismo tem uma lógica de impasse, que lá é adequada por dois fatores intransplantáveis. E a ilusão de 1891 pretendeu que a gente poderia transplantar. Primeiro, a institucionalidade americana, são três razões, na verdade, eu queria chamar a atenção. Primeiro, a institucionalidade americana não é positiva, é consuetudinária, ou seja, não tem tudo escrito. E o judiciário é que vai adaptando o que a sociedade entende que é mais moderno, não é mais moderno, são poucas coisas escritas. Isso já é muito flexível. Você não precisa mandar uma emenda à Constituição do Congresso, botar no 3.5 para cada assunto relevante ou não relevante, porque tudo vai se resolver no dia a dia dos tribunais, etc, etc. Isso aqui vai virando uma norma nova. Isso já é uma mudança importante. Nós somos um direito positivo, lusitano, tudo está escrito. Segundo, os americanos pacificaram a sua institucionalidade central na bala. Houve uma guerra civil e eles resolveram a sua grande questão, né, ali em 1868, 1865, na bala. E a engenharia é intocável, praticamente um trauma, tem muito sangue, muita gente que morreu. Para que essa institucionalidade, esse pacto feito ali na base da vitória, de alguma generosidade do vitorioso, que é o Rio, que morreu na sequência e tal, isso não vai se mexer tão cedo. O Brasil, terceiro, grandemente relevante, lá tudo é resolvido localmente. Você não tem o SUS americano, o Sistema Único de Saúde. Você não tem o sistema universitário americano. Você não tem o sistema previdenciário nacional nos Estados Unidos. Isso se resolve. Nos estados, a Califórnia é mais rica, faz de um jeito, o Iowa é mais pobre, faz de outro jeito, a Atlanta faz de outro, enfim. A Geórgia faz de outro jeito, cada um vai fazendo o seu. No Brasil, essas três atividades só agravam o nosso problema. Então, nós precisamos entender isso, porque eu sei, eu estava lá, não dentro da Constituinte, mas lutando, e vocês há muito estavam aqui nesse ciclo lutando, nós montamos uma Constituição parlamentarista. Nós fizemos uma luta no Brasil pelo parlamentarismo, sair pelo país afora, pedindo voto, não sei o que e tal, pelo parlamentarismo. E na reta final, o Sarney se acertou com isso, Guimarães em prova de 5 anos e não de eleição. E aí viramos um monstrengo presidencialista com uma Constituição que foi toda organizada para ser parlamentarista. Isso é um problema, e é um problema de fundo, é uma lógica de impasse que só tem uma saída para
possível para a gente superar. E em nenhuma hipótese essa tal impostura de presidencialismo equalizado. Essa ideia de que eu, sendo decente, vou nomear um grande ladrão, para o ser teste de fé dele, eles vão roubar meu nome e depois eu pago o escândalo. Para mim parece que isso já era evidente, né? Mas era evidente antes. Então não é este o caminho. O caminho aqui é a gente dar um passo adiante que está previsto na Constituição, que é avançar a democracia brasileira de representativa para o participativo. Está lá escrito, e para você estar visto, e agora nós estamos estudando isso, você ter uma certa paciência de colocar a negociação dos grandes temas para atingir daqui 10 anos, daqui 15 anos, para poder descomprimir os conservadorismos de curto prazo, os medos de mudança que, especialmente na questão da reforma política e da reforma fiscal, assaltam as minorias ativas contemporâneas em nome de uma difusa maioria desinformada, atomizada, que está jogando bola de gude nossas crianças, né? Em nome de quem deveríamos fazer um país sadio para o futuro. Esta lógica de impasse foi agravada no caso da DIP, vou terminar, pelo apelo marketológico, a mentira da próxima eleição, pela solucionática estúpida de botar o inimigo para governar a sua própria economia. Eu, velho militante, fiquei constrangido por defender o indefensável, porque não é questão do leveza, seja uma má pessoa, ele é ruim. A experiência anterior quebrou o Estado do Rio de Janeiro. Aí então chama para o Brasil, como eu estou fazendo no Brasil. E agora, o Diogo trocou o Bradesco por Itaú. Com a mesma lógica. Não, tem alguma coisa errada. O Lula queria que a Dilma aceitasse o Meirelles que ele está fazendo. Aí o Diogo dá um golpe e bota o Meirelles que ele está fazendo. Tem alguma coisa errada, ou eu não entendo mais nada. Porque é questão de imaginação. E nós precisamos nos libertar deste falso consenso que explica por que o Brasil está 40 anos atrás parado. Volta aquelas duas introduções que eu lhes fiz para concluir. O Brasil aspira um consumo globalizado. Nós temos aqui, diante disso, duas que referem a isso como uma felicidade impossível. Nós temos aqui duas tarefas. Uma é reespiritualizar a sociedade global, fazendo nós aqui a nossa parte no Brasil. Reespiritualizar significa aderir dimensão, não. É imaginar que a felicidade é uma abastança emocional, subjetiva, romântica, política. Não se sacia a ânsia de ser feliz por consumo. Ele sempre foge, porque na hora que você consegue um certo patamar, você conhece outro, e aí ele tem aspirações, ele não vai passar nunca. Isto é uma tarefa que pode começar agora, lecionando para o consumidor que a sua pergunta diante do ato de consumo não pode ser só uma. Hoje a nossa pergunta é quanto custa, porque a oferta é maravilhosa e a renda é apertada. Eu pergunto quanto custa e uma madame dá 25, 30 mil reais para uma bolsa do Louis Vuitton, porque ela precisa, não sabendo ler nem francês, nem nada, ela precisa de um símbolo de distinção social para dizer, eu tenho que não tenho disso, né? Mas isso não é culpa dela, entendeu? Até isso de informação que aconteceu. Isso explica os nossos jovens. Por que os nossos filhos básicos estão falando? Tem um verso de vocês falando a criminalização da pobreza. Olha, se pobreza gerasse violência, o lugar mais violento do Brasil era Salitre, que fica na esquina do Ceará com o Piauí e Pernambuco. Aquele cantinho ali é um lugar miserável. Passa um ano inteiro sem município. O que gera violência é a justa posição da opulência vulgar com a ansiedade do garoto desespiritualizado de possuir aqueles elementos simbólicos do êxito social, do símbolo de aceitação dele pelo grupo, a menininha gostar, né? O cara tem nem na costa dos raquistas aí, tudo na pinta, né? É bem verdade que seria possível ser genial vindo do Paraguai, já é um caminho, né? Eu estou brincando, mas isso é o fato, né? Mas o novo consumidor, e talvez seja esta a contribuição que um coletivo desse pode dar, de acelerar isso com os artistas, os estéticos, os intelectuais, é ensinar que o consumidor tem que fazer 3 perguntas doravante. Quanto custa, sempre será uma pergunta. Atenção, sempre será uma pergunta. A ainda sempre vai estar apertada. Mas nós podemos fazer mais 2. E aí a decisão pode começar a se sofrer, como está acontecendo já nos lugares mais avançados do mundo e em alguns lugares do Brasil, pequenas comunidades. Segunda pergunta. A quem aproveita economicamente o meu ato de consumo? Então
você já tem na França um consumidor disposto a comprar uma coisa mais cara e mais comprada, apenas porque tem uma informação agregada de que aquilo aproveita economicamente a comunidade local, etc, etc. E terceiro o meu ato de consumo é amistoso na origem do rejeito à questão ambiental? Não é um ambientalismo difuso, que fala consigo. Esse ambientalismo difuso, como Charles Leclerc, moralismo difuso, minha amiga, mas eu vou bater nela enquanto ela no Banco Central. Autonomia do Banco Central, não, mas isso é a coisa mais antiecológica que pode ser. Mas isto dito, nós temos uma tarefa. Nós precisamos entender por que esse bom, bonito e barato aspirado pela nossa comunidade, ele não é produzido por média por nós. Por quê? Porque você tem três, pelo menos, gravíssimas assimetrias competitivas que nós precisamos entender. E a esquerda vai precisar voltar a estudar, vai precisar voltar a ler, e nós temos que encerrar a discussão em que a gente se adora falar, mas não é mesmo. Nós falamos muito bem para nós ver, não tem uma vaia, tudo palma, e aí na internet então para meninada são uma tragédia, são tribos endogâmicas que você não tem nem tolerância para conversar com um cara diferente, exclui. Não, ex-amigo do Facebook. Eu sou campeão, também todos que é simpatizante do Bolsonaro, lá do pau exclui. Eu estou errado. Nós precisamos conversar por que o brasileiro, tão querido enquanto qualquer um de vocês, vota nisso. Nós temos que conversar, precisamos entender o que está acontecendo. E é problema nosso, sabia? Vou terminar com é problema nosso. Porque nós, a dita esquerda, não temos uma compreensão de certas agendas populares. Por exemplo, por que é verdade que direitos humanos se opõem à repressão severa do crime da violência? Por que é verdade que a minha solidariedade com sem terra, com sem teto, me obriga a ser hostil a quem está produzindo no agronegócio? Por que é verdade que a minha simpatia pelas comunidades tradicionais, os indígenas, não sei o que e tal, não me permite discutir a matriz energética mais limpa e barata do planeta, que é a brasileira? E é isso que eu vou terminar. O Brasil só vai sair dessa encruzilhada terrível se nós encerrarmos essa tradição recente, que é contra a fação neoliberal também, da hiperfragmentação da nossa percepção coletiva. Cada um de nós está escolhendo um nicho, que é uma zona de conforto, ou no humanismo, ou na solidariedade particular, ou nos pequenos grupos de interesses especializados, e nos descuidando do conjunto da obra. O que eu quero dizer concretamente, como é que a gente pode fazer uma discussão que preserve, estou provocando a minha companheira de partido, vocês vão ver se isso é possível de fazer. Como é que eu posso aceitar a nossa outra companheira aqui? Como é que eu posso aceitar que alguém vai na minha frente esculhambar pelo monte e eu não vou reagir? Por quê? Porque eu tenho obrigação e quero ser, muito acredito em ser simpático com vocês. A questão tem um problema. Pode faltar energia no Brasil? Como é que eu vou falar aqui no Ciro? Como é que a luz vai ser acesa? Como é que as nossas máquinas vão rodar? Pode faltar energia? É um brecha, enfim. Não pode faltar energia, parece ser a resposta óbvia. Não podendo faltar energia, que modalidade energética nós temos que ter? Lembrando que aqui é um constrangimento, é de duas ordens: ambientalismo sustentável, mitigante dos efeitos, e modicidade. Por quê? Porque hoje a célula de hidrogênio já gera energia, mas não é acessível pela imodicidade, ou seja, pelo alto custo presente para o conjunto da sociedade. E aí a gente vai indo. Parece que a energia mais limpa e barata do mundo é a hidráulica. Tudo bem? Essa é a parte que nós concordamos. Mas e se ele não cair? E se ele não cair? Nós vamos estar juntos, não se preocupe. Eu apenas quero lhe ser útil. Eu estou tão apaixonado por isso aqui, eu quero lhe ser útil como despedida. Já estava me despedindo aqui. Né? Porque na verdade eu não vou afirmar nada, estou só fazendo perguntas. Estou dando um exemplo que é talvez um dos mais doídos, porque eu escolhi a minha companheira.
minha companheira, juventude do PDT, ele fazendo mestrado, doutorado, preocupada correta e legitimamente com as coisas que tem que se preocupar qualquer pessoa que tem um mínimo de alma, de espírito, de amor ao povo. Então, ela está certa. Agora eu preciso contaminá-la com a questão da energia. Ou ela está desobrigada, porque essa maravilhosa companheira que está do lado correto das questões dela, não tem nada a ver com a questão energética, fica obrigada nisso. Ela tem que dizer qual é a energia que tem que sair dentro desses valores. E a política, um projeto nacional, homens de Estado, mulheres de Estado, é que temos que quebrar essa fragmentação e nos celebrar de novo na unidade do Brasil.